Maranata, meus irmãos, bom dia. Estou mais uma vez reunido para meditarmos na palavra do Senhor, mas hoje eu trago o Espírito de Profecia, livro muito ótimo, Mente, Caráter e Personalidade, escrito por Ellen White. Esse livro aqui ele chama muita atenção na formação do caráter dos jovens e principalmente na formação do caráter. Na página 136 fala sobre a formação do caráter, pois diz assim: cada ato de influência ou caráter, cada ato da vida, por menos importante que seja, tem a sua influência na formação do caráter. Um bom caráter é mais precioso que posses mundanas, e a obra de formá-lo é mais nobre, na qual posso empenhar aos homens. Cada habilidade do homem é operar a construir para o tempo e a eternidade. Dia a dia, instruções que têm figurado como um farol de advertência contra a conformidade a uma estrutura que Deus e os anjos admiraram por sua harmonia com o modelo divino. As faculdades mentais e morais que Deus nos concedeu não constituem o caráter. Elas são talentos que podemos aproveitar e que, devidamente aproveitados, formarão um caráter reto. Um homem pode ter sua mente tão implantada antes de se tornar árvore. A mente é um terreno e o caráter é o fruto. Deus nos deu a faculdade para cultivarmos e aperfeiçoarmos. Nosso próprio procedimento determina o caráter no educar essas faculdades, de modo que se harmonizem conforme o caráter de valor. Temos uma obra que ninguém, senão nós mesmos, podemos efetuar, que é a transformação do caráter. Ou seja, meus amados, tenha certeza que nada aqui na terra nós iremos levar conosco para o céu. Mas tenha certeza que a formação do nosso caráter que nós temos hoje é o que nós vamos levar para o céu. Se o teu caráter for mau, você ficará aqui nessa terra. Mas se o teu caráter for bom, você será bem visto no céu. Porque a própria palavra diz que Jesus nos convida a aprender dele, porque ele é manso e humilde. Então, para que possamos ir para o céu, nós devemos forjar o nosso caráter com amor e humildade aqui na terra. Pois a palavra diz em Colossenses, no capítulo 3, verso 5, diz: fazeis por morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a ira, a paixão lasciva, a avareza, a idolatria, né? Ou seja, tudo isso Deus ele abomina. É sobre isso que vem a ira. Então, se você tem esse caráter, meu amado, tire isso de você. Transforme o seu caráter conforme o amor de Cristo. Se possível, procure este livro, Mente, Caráter e Personalidade. Ele é muito ótimo na formação do caráter. O caráter nobre, formado por duras batalhas com o próprio eu. Cristo não nos deu a certeza alguma que é fácil alcançar a perfeição do caráter. Não se herda caráter nobre e completo, e não se recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual e mediante aos méritos e a graça de Cristo. Deus nos dá os talentos e as faculdades mentais na formação do caráter. É formado por combates arduos e cruéis com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por conflito após outros. Devemos fazer uma autoanálise detidamente e não permitirá que permaneça traço algum incorreto. Meus amados, aqui diz que o caráter de Deus ele nos dá força para transformar de acordo com o Espírito Santo. Quanto mais nós buscamos o Espírito de Deus, mais nós se assemelhamos ao caráter de Cristo, porque o fruto do Espírito Santo é a paz, o amor, a bondade, a longanimidade,
Essas são alguns dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. E quando você conhece, você tem a formação do seu caráter semelhante a ele. Ou seja, você não pode deixar a ira te afetar. Em uma discussão, por mais certo que você esteja, fique calado. Peça desculpa para que a briga não se prolongue. Tente vencer a outra pessoa com bem, não fazendo mal. Pega, meu amado, me perdoe, isso não vai mais acontecer. Ou minha amada, me perdoe. Nunca mais se tornará a se repetir. Por mais certo que você esteja, dê seu braço a torcer, como diz as pessoas. Certo? Não tente deixar o orgulho te vencer, porque o orgulho, ele acaba com o teu caráter. Mas seja humilde como Jesus. Se alguém dá-lhe na tua face, dê a outra, como Jesus nos ensinou. Porque a formação do caráter provém divino. Para que você possa herdar as mansões celestiais, você tem que se transformar o seu eu, e é uma grande batalha. Tem que ser você e você mesmo. Ninguém pode formar o teu caráter a não ser você buscando o Espírito Santo de Deus. Aprenda de Jesus, veja como humilde ele andou e seja imitadores de Jesus Cristo. Porque só assim você vai aperfeiçoar seu caráter. Porque o orgulho, a inveja, a ira, tudo isso vai te distanciar. Meditação e ação diz, não basta a meditação abstrata ao acesso de atividade. Não basta, ambos são essenciais à formação do caráter cristão. Bons hábitos mentais. Se queremos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. A oração diária é tão necessária ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual. Como um alimento temporal ao bem-estar físico, devemos nos acostumar a elevar muitas vezes o pensamento a Deus em oração. Se a mente vai guiar, devemos fazê-la retornar, mediante perseverante esforço. O hábito finalmente fará isso, que seja fácil. Não podemos por um momento sequer nos separar de Cristo com segurança. Podemos contar com sua presença para nos assistir a cada passo, mas somente observando as nossas condições que Ele mesmo estabeleceu. Ou seja, sem Cristo você não pode formar seu caráter. Você tem que andar com Cristo. Você tem que orar. Você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem que se tornar praticante da palavra, pois a palavra em Tiago, capítulo 1, no verso 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Romanos capítulo 12, no verso 3 diz: compartilhar a necessidade dos santos e praticar a hospitalidade. No verso 18 diz: quando depender de vós, tende paz com todos os homens, pois essa é a formação do caráter. Ajude o seu vizinho do lado. Se você tem um pão, corte no meio, divida com aquele que não tem. Se você tem uma marmita de comida, divida com aquele que não tem. Essa é a necessidade dos santos, e compartilhar a hospitalidade. Receba bem a sua visita, dê atenção à sua esposa, dê atenção à sua família, dê atenção aos seus amigos, leve a palavra de Cristo, pois a própria palavra em Atos capítulo 13, no verso 47, nos diz: Deus lhe constituiu para que seja a luz do gentio. Entendeu? Então você é luz. Ele te escolheu para que você possa levar a luz, possa levar Jesus Cristo aos próximos. Assim Nulo determinou, ele constituiu luz ao gentio perante toda a terra. Entendeu, meus amados? Busque a Deus, praticai o amor, praticar a hospitalidade e principalmente de tudo, esforce em mudar teu caráter. Se algo te deixa irado ou com raiva, ore para que passe, pois a própria palavra diz em Tiago, no capítulo 1, verso 19 e 20: sabeis, porém, isso, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tenha as palavras de Deus sempre no coração, pois a própria palavra diz em Salmo, no capítulo 119, verso 11: as tuas palavras guardei no meu coração para não pecar contra ti. E outra,
que a palavra de Deus possa te guiar, porque Salmo 119, verso 5 diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Maranata, fica com Deus. Procura esse livro, ó. Tem a Associação da Igreja Adventista Amar, fica ao lado, próximo a Pemasa, ali quase na entrada ali da entrada do Manoa. Pois ali você vai ver uma verde com o emblema da Igreja Adventista. Lá se chama Amar, Associação Amazonas Roraima. Você procura esse livro, Mente, Caráter e Personalidade, e trabalhe com ele, chame sua família, pratique a leitura, para que você possa formar o seu caráter. Evite estar falando palavras que agridem a outras pessoas. Procure evitar de estar na roda dos escarnecedores, ou seja, fazendo aquela piadinha sem graça, fazendo bullying, mas leve a palavra de Deus. Fale o amor de Cristo para cada um, porque se vocês querem ver Jesus voltar na nossa geração, devemos de levar o Evangelho. Porque se nós ficarmos com a palavra só para nós, não adianta, porque Jesus disse, Marcos, no capítulo 16, no verso 15, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Isso vem para a salvação minha, a sua e a de todos que a receberem de bom agrado. Amém. Fica com todos, Maranata. Um bom final de semana. E obrigado por assistir esses vídeos, porque isso aqui também é o meio de evangelizar. Fica com Deus, amado.